Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, mas que muitas vezes fica meio escondido, sabe? A maternidade atípica. A gente vai mergulhar fundo na sobrecarga emocional que muitas mães carregam e que vai muito, mas muito além do cansaço físico. É um tema que precisa da nossa atenção. E para começar, essa frase da psicóloga Mariana Bonazzi já diz tudo, né? É uma sobrecarga que atinge o corpo e o emocional. Não é só cansaço, é um peso que afeta a pessoa por inteiro, corpo e alma. É disso que a gente está falando. Bom, e esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender essa realidade que poucos veem. Depois, a gente vai destrinchar o que causa o esgotamento, o famoso burnout. Vamos ver as consequências disso, o ponto de ruptura, mas calma, também vamos falar do caminho para a cura e, por fim, de como todos nós podemos ajudar. Então, vamos lá mergulhar de cabeça nisso. O primeiro passo para entender o tamanho dessa sobrecarga é olhar de perto para o dia a dia, para a rotina dessas mães, que é uma experiência, bem, única e muitas vezes solitária. Tá, mas afinal, o que quer dizer mãe atípica? A definição é bem direta. É a mãe de uma criança que tem alguma síndrome, transtorno, doença rara ou deficiência. Isso significa que ela enfrenta desafios que vão muito além do que a gente costuma ver na criação de filhos. E essa definição se reflete em coisas bem concretas no dia a dia, sabe? Uma rotina maluca, cheia de terapias, um estado de alerta que simplesmente não desliga 24 horas por dia, 7 dias por semana, aquele medo constante pelo futuro do filho, uma autocobrança gigantesca e, para completar, ainda ter que lidar com o preconceito e a falta de noção da sociedade. É pesado. Agora que a gente já tem uma ideia melhor dessa realidade, vamos entender como essa exaustão se constrói. De onde vem esse esgotamento tão profundo? Quais são as peças que formam esse quebra-cabeça do burnout? E aqui está o ponto central. Essa exaustão não é daquelas que uma boa noite de sono resolve. É como se a bateria emocional fosse sendo drenada aos pouquinhos, todo santo dia, até não sobrar quase nada. E o que causa isso? Bom, a psicóloga Mariana Bonaz aponta alguns fatores que são a receita para o esgotamento. Primeiro, a solidão, aquela sensação de estar sozinha mesmo rodeada de gente. A falta de uma rede de apoio de verdade que ajude sem julgar. A falta de reconhecimento e de pausas. E, claro, viver nesse estado de alerta constante que a gente já falou. E isso leva a gente para uma parte bem séria. O que acontece quando esse burnout crônico não é percebido, não é validado e nem tratado? O impacto, como a gente vai ver, pode ser devastador. E não dá para amenizar. Essa exaustão crônica não fica só na mãe. É como uma onda de choque que atinge a família inteira, deixando marcas que podem durar anos, sabe? Afeta todo mundo. Olha só esse gráfico. Ele mostra o estrago de um jeito muito claro. 40% do impacto vai direto para a saúde mental. É muita coisa. Depois vem a saúde física, com 25%. O bem-estar da família toda é afetado. E também a identidade pessoal da mulher, que muitas vezes se perde, se vê só como cuidadora. E quando a gente fala em consequências, a gente está falando de diagnósticos clínicos sérios. Depressão, ansiedade, crises de pânico. Isso tudo pode levar até doenças físicas mesmo. E uma coisa muito dolorosa, a dificuldade de criar um vínculo com o próprio filho. É a perda de si mesma no meio do caminho. Ok, a gente já entendeu o tamanho do problema. Mas a boa notícia é que tem solução. Tem um caminho para a cura. E esse caminho começa com um passo muito corajoso: quebrar o silêncio. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por onde começar? Quando a gente está lá no fundo do poço, qual a primeira coisa a fazer para começar a sair de lá? A resposta vem em 3 passos. Primeiro, e talvez o mais difícil, é reconhecer. Entender que o que você sente é esgotamento e não falha sua. Segundo, dar nome a isso. Falar, eu estou sentindo isso. E terceiro, o ato de coragem supremo: pedir ajuda. E como a própria psicóloga Mariana Bonaz diz, reconhecer o esgotamento não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É um ato gigantesco de coragem e, mais do que tudo, de autocuidado. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso olhar, sair do individual e pensar no coletivo. Porque essa não é uma luta para ser travada sozinha, de jeito nenhum. Sabe, o fato de tantas mães adoecerem em silêncio diz muito sobre a nossa sociedade,
Não é só um problema individual, é um sintoma de que a nossa estrutura social está falhando. Falta suporte, falta compreensão, falta uma rede de apoio de verdade. Então, como saber a hora de procurar um profissional? Fica de olho nesses sinais. Eles são como um alarme. Chorar muito, estar sempre no limite da irritação, não sentir mais prazer em nada, não conseguir dormir direito e aquela sensação constante de vazio. Isso são bandeiras vermelhas. É hora de pedir ajuda especializada. E para a gente fechar esse ponto, que é o mais importante de todos, cuidar da saúde mental não é luxo, não é frescura. É uma necessidade básica, tão essencial quanto comer ou beber água. É a base para todo o resto. Para terminar, eu queria deixar essa reflexão para todo mundo. Depois de tudo que a gente conversou, a pergunta que fica é: o que nós, como sociedade, como amigos, família, podemos fazer para apoiar de verdade a jornada dessas mães? Como a gente pode ajudar a construir uma rede que ampare, que valide e que não deixe nenhuma mãe se sentir invisível de novo? Fica aí a reflexão.